Olá, meus queridos, bom dia. Estamos nós aqui de volta com a nossa linha de história. Meus queridos, amanhã, quarta-feira, eu estarei na escola, das 8 às 11 horas, né? E nós estaremos lá recebendo as atividades, tirando dúvidas e auxiliando a qualquer coisa que vocês precisarem. Inclusive, aqueles alunos que ainda não têm o livro, me procurem lá amanhã, tá ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre a conquista e colonização espanhola da América, tá certo? Vamos ver como é que se deu esse processo. Essa conquista, os espanhóis iniciaram ali pelas ilhas americanas do Caribe. Lá, quando eles conquistaram, eles deram o nome de São Salvador e Espanhola. Quando eles observaram os enfeites, os adornos usados pelos índios, eles concluíram logo: aqui tem ouro. E aí conquistaram eles, obrigaram eles a extrair todo o ouro da região. Quando o ouro já havia esgotado, aí eles partiram para a conquista do continente. Em 1519, um oficial espanhol de nome Hernán Cortés desembarcou nas terras onde hoje está situado o México. Desembarcou com apenas 508 soldados, além de cavalos e canhões. Os indígenas provavelmente acharam estranho aqueles homens brancos com roupas e armas diferentes, chapelões diferentes, os cavalos que eles não conheciam, quando eles viram aqueles homens montados naquele ser, eles acharam estranho. Chegaram até a pensar que homem e cavalo fosse um ser só. Pois bem, mas os espanhóis também acharam estranho o modo de viver daquelas pessoas, como eles se vestiam, como eles falavam, tudo isso causou um estranhamento. Mas passado o estranhamento, as coisas se acalmaram, se entenderam, e os espanhóis procuraram então a estudar os indígenas. Descobriram que dentro do Império Azteca tinha povos dominados que não gostavam dos astecas, que eram inimigos dos astecas. E aí eles se aliaram a esses povos e vão partir então para dominar a cidade de Tenochtitlan. Chegando em Tenochtitlan, mataram milhares de indígenas, entre eles o imperador Montezuma. Estava concluída então a primeira etapa dessa dominação, que eram os povos astecas, tá certo? Agora vamos ver qual vai ser o próximo passo deles. Bom, a partir daí vai vir agora a conquista dos Incas. Essa busca, né, por riqueza e poder animou outro aventureiro espanhol, no caso agora Francisco Pizarro. O Francisco Pizarro organizou uma expedição com o objetivo também de conquista. Pois bem, o seu alvo principal era o Império Inca, que estava situado ali na Cordilheira dos Andes. Ele é acompanhado de apenas 180 homens, parte dos quais todos montados em cavalo, né? Pizarro então partiu do Panamá e chegou à cidade de Tumbes. Depois de 1532, conquistou a cidade de Cajamarca. Então lá ele instalou nessa cidade e permaneceu lá. E lá ele fez um convite então para o Atahualpa, para que ele se encontrasse com ele lá. Atahualpa era o líder dos Incas. O Atahualpa, achando, né, que iria para um encontro de paz, até porque eles viam nos espanhóis até uma certa coisa ligada à religião, né? Então, essa ingenuidade dos indígenas, enquanto que os espanhóis chegaram com o objetivo de dominação. Então os espanhóis armaram para pegar o líder Inca, e esse se entregou de bandeja. Muito bem, o Atahualpa então, quando chegou lá, de imediatamente Pizarro mandou prender ele e mandou que atirasse de surpresa em todos os seus soldados. Muito bem, diante disso aí, os espanhóis então partiram para a cidade de Cusco, que era a cidade mais importante do Império Inca. Para isso, eles também contaram com a ajuda, né, de povos que eram dominados pelos Incas e que também não gostavam dessa dominação. Então, essa aliança com esses povos dominados, que eram inimigos desses impérios, foi fundamental para que os astecas, né, e os incas fossem dominados. E, consequentemente, que os espanhóis pudessem estudar as fraquezas desses impérios. Tá certo? Muito bem. Eles também descobriram, por questões desses índios, além dessas fraquezas,
Eles usaram também a questão da disputa que existia dentro do Império Inca, pois os dois irmãos, tanto o Atahualpa quanto o Huasca, eles disputavam, né, o domínio do Império Inca. O pai havia morrido e os dois então disputavam quem ia ficar no lugar do imperador. Essa disputa interna também foi fundamental para que os espanhóis dominassem também aquela região. Quando eles dominaram o Império Inca, que foi em 1533, Pizarro então fundou a cidade de Los Reis, que hoje é a atual cidade de Lima, e dela ele fez a capital de todo o domínio espanhol na América Andina, tá certo? Vamos ver aqui um pouquinho mais sobre essa conquista. Bom, os índios resistiram a essa dominação? É lógico que resistiram. Eles não se deram por vencidos. Agora liderado pelo imperador Manco Inca, eles abriram uma luta de vida ou morte contra os espanhóis ali no sul do Peru. É lógico que não tiveram efeito e os espanhóis concluíram a sua dominação. Com relação a essa dominação, os historiadores colocam hoje, digamos assim, um novo olhar sobre essa dominação. E para isso eles colocam 4 pontos que nós vamos entender agora. Primeiro, Cortés chegou ao México com apenas 508 homens. O Pizarro entrou com apenas 180 homens. Então a questão que fica é como que centenas de espanhóis conquistaram vencer milhões de nativos. Esses 4 pontos a gente vai colocar agora. Primeiro, as doenças. Os espanhóis trouxeram doenças para cá, das quais os nativos nunca haviam tido contato e, portanto, não tinham resistências a elas, que era o sarampo, a varíola e a gripe. Essas doenças mataram muito mais do que as armas de fogo. Dizimaram tribos inteiras, porque são doenças contagiosas e que eles não estavam imunizados delas. Então foi uma tragédia essas doenças. Outra coisa, segundo ponto que os historiadores colocam, é o fato dos espanhóis terem sabido aproveitar da rivalidade que existia dentro desses povos impérios, como a gente falou. Eles se aliaram a esses povos rivais e isso facilitava a sua dominação. Um terceiro ponto colocado por eles são as armas que os conquistadores usaram. Como eu falei para vocês, além do cavalo, além das espadas de aço, além dos escudos, além das armas de fogo e principalmente o canhão, que além de fazer um estrago grande, o barulho do canhão, da pólvora, isso provocava um desespero entre esses ameríndios. Tá certo, galera? Muito bem. Vamos ver então aqui o que tem mais sobre isso aqui, que no caso é a 4ª e última colocação. Com relação a essa 4ª e última, ele vai fazer que os espanhóis, eles fizeram um estudo sobre os indígenas. Então, quando eles chegaram, eles já sabiam de todas essas fraquezas dos indígenas, dos nativos da América, enquanto que os nativos não sabiam nada sobre os espanhóis. E aí, por já ter estudado os nativos, eles se aliaram a esses povos inimigos. Então, esses 4 fatores, tá certo? É que vão exatamente justificar essa dominação dos espanhóis, onde tão poucos conquistaram muitos. Tá ok, meus queridos? A gente vai encerrar por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade e finaliza esse conteúdo. Valeu e um bom dia para vocês.